Então, Comas, te deixo à vontade para... Bom dia para todos e todas. É um prazer e uma honra estar aqui apresentando o querido Edson Mahfouz. O Mahfouz é arquiteto formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Mahfouz fez o Diploma School da Architectural Association em Londres, depois da graduação aqui. E depois, finalmente, o doutorado na University of Pennsylvania, em Filadélfia, nos Estados Unidos. A tese dele foi sobre composição e até hoje está atualíssima. O Mahfouz é professor titular da nossa Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da URGS, e ele realizou também recentemente, em 2012, não tão recentemente assim, ele esteve fazendo um pós-doutorado na Universidade Politécnica da Catalunha, da Escola Técnica Superior de Arquitetura. 2012 e 2018. 2017 e 2018. Perdão, errado. Tá. Bom, ele leciona na graduação, e pós-graduação, é professor do PROPAR, do nosso programa de pesquisa pós-graduação em arquitetura, tem experiência prática e acadêmica na área de arquitetura e urbanismo, com ênfase em projeto e teoria da arquitetura. Paralelamente à sua atividade acadêmica, ele pratica arquitetura e urbanismo, tendo participado de vários concursos públicos nacionais de projeto. É pesquisador nível 1 do CNPq e investigador colaborador do Centro de Investigações em Arquitetura, Urbanismo e Design, o CIAUD, da Universidade de Lisboa, Portugal. Os temas de interesse acadêmico são arquitetura moderna, projeto de arquitetura e urbanismo, teoria do projeto, da construção formal, identidade formal, forma pertinente e ensino de projeto. O tema do Mahfouz hoje são infraestruturas do cotidiano, e com isso eu passo a palavra para o nosso conferencista. Obrigado, Comas. Eu fico felizado que o Comas tenha não apenas aceito, mas voluntariado para fazer essa apresentação. Comas, como o Sérgio bem sabe, é super importante na nossa vida acadêmica por ter aberto muitas portas para nós. Certamente não teríamos tido os contatos internacionais que nós temos hoje se não fosse pelas iniciativas do Comas, que criou tantos eventos de importância na faculdade e que ainda é o maior responsável pela estruturação do nosso departamento de arquitetura, mesmo tantos anos depois. Quer dizer, eu me lembro que, ao entrar na universidade, o Comas era chefe de departamento e reorganizou o departamento de uma maneira que nunca mais foi possível recuperar. Hoje a gente está numa situação um tanto quanto caótica e que faz lembrar aquele período em que o Comas organizou tudo e deu um sentido único para o curso de arquitetura da URGS. Tá? Então, só antes de começar exatamente o tema, já que o Comas mencionou a minha tese, eu mostro para vocês aqui o livro que foi publicado alguns meses atrás no Rio de Janeiro, que é uma atualização da tese com um capítulo novo, todas as ilustrações novas. Foi publicado pela Rio Books no Rio de Janeiro e está disponível no site deles, imagino, e é para estar na Amazon também, se eles conseguirem se organizar para colocar o e-book com a mesma cara do livro impresso. Bom, então vamos... Porque alguns pensam que o e-book, que o livro tem que ser aquele livro maleável que a gente vê nos Kindle,
Mas um livro de arquitetura com mais de 100 ilustrações não pode ser aquilo, porque a forma dele fica a coisa mais embaraçosa do mundo. A gente tem vergonha de olhar o livro que se move e se transforma a cada página. Mostra a capa, Bafus. Aqui, ó. Não está aparecendo. Não? Ué, eu enxergo o Comas. Ó. Porque eu acho que o Comas está olhando a bolinha, não? O que eu tenho que fazer? Olhar na janelinha ali. Para mim está à direita da tela principal. Tem uma barra à direita. É. Depois eu posso botar a capa no grupo e aí todo mundo olha. Mas é engraçado. Uma sinopse. Já está ouvindo a... Agora não. Deve estar com alguma configuração de tela, Comas. Estou vendo só a tua cara, não estou vendo... Tu não vê ao fundo aqui o escritório? Ó, estou levantando de novo o livro aqui, ó. Quando tu aparece, tu, em vez de estar tu na tela principal, estou eu na tela principal. Não, é porque toda vez, como eu estou compartilhando a tela, quando tu falas, é tu que aparece. Tá? Bom, vamos começar então. Vou fazer uma breve introdução antes de começar com as imagens, né? Primeiro, o que seriam essas infraestruturas do cotidiano, né? O que eu chamo de infraestruturas do cotidiano é tudo aquilo que vai além do básico, né? Tudo que vai além da habitação, da saúde, da educação, segurança e transporte. A experiência europeia nos mostrou, a vários de nós, que o dia a dia pode ser muito melhor se a cidade for dotada de uma infraestrutura que cobre aspectos como a cultura, o lazer, o esporte e a convivência das pessoas. E a ausência desse tipo de coisa no Brasil, a ausência do oferecimento de espaços desse tipo a partir do poder público, me levou a propor temas desse tipo nas disciplinas de projeto da universidade, tanto na graduação quanto na pós-graduação. E isso eu vou elaborar um pouco mais adiante. O nome da conferência poderia também ser Arquiteturas Clandestinas. Seria um nome curioso. Por que eu chamo arquiteturas clandestinas? Porque, e os colegas paulistas provavelmente vão se surpreender, porque nós somos proibidos de praticar a profissão pela nossa universidade. Aqueles que têm dedicação exclusiva à universidade são proibidos de praticar. Inclusive, recentemente, um colega postou a reforma do seu banheiro e foi chamado na reitoria para dar satisfação de que estaria praticando a profissão quando não podia. E isso é uma coisa absurda, porque se sabe que alguém com o título de arquiteto na mão, emitido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem a licença para praticar a profissão. No entanto, os professores que supostamente ensinam a prática da profissão não podem praticar. Isso vale também na medicina, vale para odontologia, e mais, a maioria dos concursos, ao longo do tempo, foi passando a exigir doutorado e dedicação exclusiva, o que afasta completamente os bons praticantes da arquitetura, que têm os seus escritórios e que não têm interesse em dedicação exclusiva nem em realizar um doutorado. Então, isso me parece uma contradição incrível na nossa escola, porque eu acho impossível ensinar sem praticar. Então, sendo arquiteto e gostando muito de praticar, eu tive que inventar uma maneira de praticar. E existem maneiras não convencionais de praticar. O Comas vai lembrar um concurso em que nós fomos da banca e nós acabamos escolhendo um candidato, ou votando pela escolha de um candidato. Era um concurso para professor titular numa universidade importante do Brasil. E, no fim, entre dois candidatos, nós pendemos para o candidato que tinha prática. Não sei se te lembras disso, Comas. Uhum. E isso deu uma confusão. O candidato que não obteve o lugar reclamou e continua reclamando como que pode, não sei o quê, como é que eles têm prática e eu não. E então,
Para mim é muito simples. No meu caso, a minha prática, que é constante, segue 3 linhas. Primeiro, eu faço todos os projetos que eu proponho para os meus alunos. Faço porque eu tenho interesse, porque eu gosto e porque eu acho que, se eu fizer o projeto, eu vou estar mais aparelhado para orientar os alunos por saber das dificuldades que cada um apresenta. Concursos, obviamente, se pode fazer concursos. Eu, em geral, não entrego os concursos. Eu faço até o fim, mas não entrego por questões de tempo, por questões... Inclusive, agora, ultimamente, só pode fazer concurso quem tem CNPJ e ainda tem que provar o vínculo com o CNPJ, o que dificulta muito para nós, que não temos empresa, justamente porque a universidade impede que se tenha, né? E um terceiro tipo de projeto que vocês vão ver são os contraprojetos, que são projetos que reagem a alguma situação que eu encontro pela cidade e que a minha maneira de criticar é fazendo um projeto. Então, eu vou mostrar para vocês. O que vocês vão ver hoje é diferente do que mostrou o Chico, talvez mais abrangente do que eu vou mostrar, talvez mais importante do ponto de vista da sociedade. O Álvaro mostrou uma coisa que não tem a ver com a obra dele, que é bastante importante também. Eu vou mostrar alguns projetos da minha modesta obra clandestina. Então, vou passar aqui para o Keynote. Me confirmem que vocês estão vendo. Eu estou vendo, mas é pequenininho, Mafuz. Sim. Mas aí é contigo, Comas, porque os outros estão vendo tela cheia. Aí vamos ver a configuração do Comas lá. Tá aparecendo aqui, ó, o Mafuz. Tá aparecendo aqui 9 quadrados. 9 retângulos, né? Isso tu consegue mudar embaixo, tem as configurações, tu consegue mudar essa grelha. Oi, Comas, vai nos 3 pontinhos, tudo Isso. bem? 3 pontinhos, mais opções. Tá, tela cheia? Isso, ou alterar layout, tirar os... Change layout. Tá, é o alto, acho. Isso, tem a opção alterar layout ali. E qual é? Aí você coloca no destaque. Let's save it. Tela cheia e destaque. É o Spotlight esse aqui? É que o meu está em inglês. Pode ser o highlight. Tá, perfeito. Tá, agora deu. Agora tu tá... Entrou. Então tá, vamos começar então. Então vamos indo nessas 3 categorias, eu vou mostrando e vou falando para vocês. A primeira coisa é mais curiosidade. O Sérgio, na apresentação dele no primeiro dia, mostrou a usina do gasômetro em Porto Alegre, e eu participei daquele concurso também com um restaurante sobre a usina, né? Mas como curiosidade, para mostrar que isso aí foi um concurso importante em Porto Alegre. Bom, isso aqui é uma coisa de 2003 e que hoje se fala muito nos parklets, aqueles. Em 2003, eu fui contactado pela Associação dos Comerciantes da Rua Padre Chagas para tentar organizar as mesas. Que essa é uma rua que, agora já não tanto, mas uma rua que por muitos anos reuniu a vida noturna de Porto Alegre, bares e restaurantes, e havia sempre um problema com os moradores, porque as mesas iam para a calçada. Então, eu fiz um projeto que ocupava algumas vagas de estacionamento para colocar as mesas no lugar. Isso aí é a planta geral, e aqui vocês vão ver como é que isso era feito. Esses elementos seriam feitos sob medida para adequar a inclinação da rua, e a partir daí tudo mais seria pré-fabricado. Tá? Isso resultou numa coisa muito curiosa, porque alguém deixou escapar que isso estava sendo pensado, saiu no jornal e os moradores enlouqueceram, literalmente enlouqueceram, e se recusaram a aceitar que a rua deles virasse um camelódromo. Nunca ninguém mencionou nada desse tipo. Houve uma
audiência pública na Câmara de Vereadores e os moradores só diziam não ao camelódromo, não ao camelódromo. Era uma coisa surreal, porque nunca houve nenhuma sugestão de vendas aí, nem nada. Bom, então, isso... E é claro que acabou não saindo, morreu na casca. Depois disso, eu acabei fazendo uns em Canoas. Eu estava dando uma consultoria para o prefeito de Canoas e acabei construindo 2 lá, que a essa altura já nem estão mais lá, mas aqui aparece para vocês verem os desenhos dos 2. Então, esses 2 realmente se construíram, era mesmo o princípio de ocupar umas vagas de estacionamento para locais de estar e de possível lazer. Então, isso aí foi construído, é um tipo de infraestrutura do cotidiano. Depois, um concurso para o apoio ao Cristo Redentor no Rio de Janeiro, que é uma esculhambação, como tudo no Rio. O acesso ao Cristo Redentor pode ser ou por uma coisa organizada, que é um trenzinho que sobe na diagonal, ou a gente pode ir de carro até o lugar esse. Aqui na esquerda vocês veem o Hotel das Paineiras, que era um hotel em ruínas, e ali eles queriam construir uma base em que os carros chegariam e dali se partiria de vans lá para cima. Então, participei do concurso, o hotel entrava nessa configuração e os outros edifícios, esses mais baixos, seriam garagem e centro de convenções. Então, são sempre elementos que buscam qualificar a vida urbana além do básico. Aí, esse é um primeiro contraprojeto que nasce de uma irritação muito grande. Teve um mês, nesse ano de 2009, em que eu fui obrigado a ir a dois enterros de 2 pessoas conhecidas, e há esse crematório em Porto Alegre, nesse canto aqui dessa quadra, esse edifício circular, e que é um primor no sentido de erros de projeto. Por exemplo, a gente está sentado nessas cadeiras e chega um carrinho com o corpo atravessando no meio das pessoas. Não tem vista para o exterior, tudo se mistura e realmente uma situação que agrava o problema daqueles que estão ali velando uma pessoa querida. Então eu disse, não, tem que poder fazer melhor. Então aí pensei em um esquema muito simples, em que haveria um núcleo central, esse número 3, com todo o serviço por onde circularia essa coisa mais pesada, que é a do féretro subindo e descendo, e que entraria diretamente nas salas de velório, que seriam essa cinza número 2, e haveria uma terceira sala que dava acesso aos outros 2. Ou seja, não é nenhuma super arquitetura, mas é uma coisa mais organizada, que é uma resposta a uma situação muito ruim, que existe e continua existindo. Hoje já não é o único crematório da cidade, mas continua lá com a sua mediocridade. Então, aí aparece a implantação, eu fiz questão de fazer no mesmo terreno, para mostrar que isso poderia ser feito. Então, ali está escadaria, elevadores, entrada de serviço e tal, bem como eu descrevi antes. E aí aparecem 2 vistas, uma vista exterior, também a proteção solar entra, etc. Bom, aí entra um outro concurso muito curioso, um concurso organizado por umas ONGs, que era para uma situação de muita precariedade no Rio de Janeiro, no bairro de Santa Cruz, e que envolvia, o nome é esse, nome curioso, envolvia como centro do programa quadras esportivas, vestiário, áreas para educação e área comercial. Isso tudo num terreno que era um antigo campo de futebol, numa área tão pobre que precisava ter uns pontos para água potável, para as pessoas irem lá buscar água potável. Eu fui um dos ganhadores do concurso e, pasmem, o meu prêmio foi uma camiseta do Corinthians. E não aquela branca ou a preta. Oh, chique, hein? Chique, né? Era uma camiseta roxa, não era nem a camiseta original. Bonita. Isso por quê? Porque a Nike era uma das ONGs que patrocinava esse concurso. E eu me lembro de ter mencionado para o Sérgio que uma das coisas que me inspirou nesse concurso foi o sistema de construção
de alguns dos prédios, se não me engano, não é a da SEASA, é lá Da Refap. da Refap, exatamente. Naquela época o Sérgio estava estudando e modelando esses edifícios e eu me inspirei naquela situação porque o orçamento era nada, então não podia haver revestimento nem nada. Então eu simplesmente usei peças pré-fabricadas, empilhadas e resolvi assim. E você guardou a camiseta, Edson? Eu dei para um torcedor do Corinthians. Ah, bom. Senão eu pegava aí da próxima vez. Se eu soubesse, eu teria guardado para ti. Exatamente, mas foi uma surpresa, né? Ganhar como prêmio. Tá, aí isso aqui foi uma coisa que surgiu e foi publicada no jornal e teve como reação a típica reação da Prefeitura de Porto Alegre. Isso não está nos nossos planos, não temos verba para isso. Isso parte dessa situação em que não há equipamentos públicos para esporte, nem para encontro das pessoas, nem para lazer, nem por exemplo, se perguntarmos para o Comas, ele vai ter a mesma resposta que eu. Quantas bibliotecas públicas foram construídas em Porto Alegre desde, sei lá, os anos 60? Nós não vamos lembrar de nenhuma, porque não fazem. Então, me ocorreu o seguinte, tendo o Arroio Dilúvio, que é um arroio esse que está marcado aqui pelos pontos, ele tem 10 quilômetros de extensão. Se a gente construísse uns edifícios como pontes, nós não ocuparíamos nenhuma terra privada, poderíamos construir esses centros de cidadania ao longo do riacho e eles seriam muito importantes para os bairros que vão se sucedendo ao longo do riacho. Isso era basicamente a ideia da coisa. Então, esse aqui é uma possibilidade, um centro esportivo que teria um edifício e 2 quadras. A construção seria uma coisa muito simples, umas vigas protendidas de lado a lado, com lajes pré-fabricadas em cima e algum edifício. Então, eu fiz isso para vários pontos. Claro que não encontrou com nenhuma receptividade. Isso aí é uma ideia. Né? Isso aí seria uma praça pública. No meio, o edifício nem era um edifício feito sob medida. Esse edifício era um edifício que surgiu numa oficina que nós fizemos em Curitiba. Te lembra, Sérgio? Lembro. Esse edifício genérico que eu coloquei ali como parte desses centros de cidadania, que me pareceu que era uma ideia interessante, uma contribuição para a cidade. Aqui mostra umas vigas de lado a lado, lajes em cima, um edifício. Então, se poderia colocar aí qualquer programa, programas educacionais, programas de saúde, esportivos, centros de convivência, etc. Bom, esse aqui é um outro concurso nacional, uma coisa bem simples. Né? Lá na Paraíba, uma das exigências do concurso era que fosse muito barato e fácil de construir. Quando eu vi, o vencedor do concurso tinha enormes paredes de concreto, áreas em pilotia. Eu pensei, não sei se isso aí é a coisa mais fácil e mais barata de construir. Em todo caso, provavelmente nunca foi construído. Então, aí, isso era um exercício em arquitetura mínima, com bloco de concreto, uma cobertura dupla para facilitar a aeração e a ventilação. Esse caso aqui, junto com aqueles parklets que eu mostrei em Canoas, estava fazendo parte de um grupo que dava palpites em reuniões para o prefeito da cidade de Canoas. Foi uma das mais atingidas pela enchente. Aí, no meio daquela coisa toda, surgiu a necessidade de fazer um projeto de uma escola e me interessou, e eu fiz, e estou trazendo aqui por uma razão simples, porque essa escola era para ser também um centro de convivência da população. O terreno está aqui num lugar também muito pesado, tão pesado que os professores disseram, olha, tem que ter um estacionamento interno, porque senão no fim do dia os carros estão sobre tijolos e sem rodas. Então, isso que eu estava falando, de ser 2 coisas ao mesmo tempo, dá para ver aqui na esquerda.
teria que ter parte do programa para ser usado pela população como centro cultural, centro esportivo, para encontros. Então, essa parte acima da linha tracejada vermelha seria essa parte compartilhada com a população, e a parte de baixo seria a parte basicamente escolar. Para fazer isso, eu me lembrei daquele programa da FDE, que muitos amigos de São Paulo tomaram parte. Eu me lembro que o Álvaro teve um projeto junto com o Ângelo lá, e eu usei aquele esquema, achei um livro muito interessante sobre o programa e fiz a escola usando aquelas dimensões e aquela tecnologia. Essa escola foi totalmente detalhada e totalmente deturpada, como sempre, porque quando a gente não está perto da execução do projeto, fazem qualquer coisa. Mafus, então, só um minutinho, houve alguma coisa ali para o Comas, de novo, ele não está conseguindo ver a tua apresentação. Desculpe interromper. O Comas, tu quando fizesse ali a alteração de layout, tu escolheu alterar layout ou tela cheia nos pontinhos lá embaixo? Não, tá aqui settings. É um settings? Settings, isso, naquela coleção de ícones que tem ali embaixo, né, dentro de uns círculos, o bem da direita tem três pontinhos. Sim, tá. Aí, abrindo ali, o primeiro de cima para baixo altera o layout. Não tá vindo. Não tá... Eu não sei o que programa é esse que nós estamos usando aí. Porque... É o da universidade, é o Meet, é o Google Meet. Mas é um... Tá. Mas o que é? Change layout? Total out? É ruim, Comas. Change layout. Tá, aí tu... Tem auto, tiled, spotlight e sidebar. Bom, eu tô com o segundo de cima para baixo, que é mosaico. Mosaico, tá. Então tá. Tudo bem. Aí... Todos vocês, mas não aparece a projeção do Mafus. Bota em spotlight. É o que tá. É o que tá? É o que estava. Que curioso, porque... Tá bom, segue lá. Só eu tô avisando que eu não tô vendo o projeto. Não. Agora que apareceu nesse tá, só que tá aparecendo pequenininho. Ó, tem uma sugestão aí, ó. Vê aí, o Sérgio. Oi. No chat tem uma sugestão. Deixa eu ver. Coloca no automático o primeiro ícone. Tá. Sugestão do Luiz Gustavo. Auto. Tá, vamos ver. Coloquei. Tá aparecendo, só que aparece... Tá, agora eu tô vendo, sim, o que o Mafus está mostrando, só que eu tô vendo o pequenininho, tô vendo o pequeno. A tela tá dividida o mosaico tá dividido em 9 partes e a segunda delas é o... Vai ali, dá 2 cliques em cima da imagem do Mafus, da apresentação dessa pequena, ver se ela não amplia. Não. Não? Não. Tá, tudo bem. Pelo menos eu estou vendo a imagem agora. Tá. Então seguimos. Então eu dizia que tinha utilizado aquela tecnologia que era obrigatória por quem fazia as escolas da FDE, ou pelo menos obrigatória que fosse usada, e poderia alguma coisa a mais ser acrescida. E aí fiz esse projeto que, como é normal nesse tipo de coisa, se faz, mas acaba não saindo, né? Então, aí está o projeto, como ele apareceria. Então, é uma dessas... A tecnologia é muito interessante, foi bom ter aprendido isso. Então, seria interessante para aquela população poder ter um edifício e um espaço que poderia ser usado para mais do que a escola. Infelizmente, ficou por aí. Tá, aí esse concurso foi um concurso dos muitos que a CODAB do Distrito Federal realizou, inclusive construíram alguns
alguns de habitação, e nesse caso, foi um dos muitos casos em que a gente fica assim, completamente desiludido com os concursos, porque eu me lembro que uma semana antes do final do concurso, quando a maioria já tinha muito avançado, eu já estava pronto, era só enviar o concurso para eles, recebam um e-mail do organizador dizendo como o partido deles perdeu as eleições, eles estavam cancelando o concurso, porque ninguém podia garantir que ele seria construído. Quer dizer, deixa o concurso terminar, dá os prêmios, e aí a construção é outra coisa. Quer dizer, aí eles magnanimamente devolveram a taxa de inscrição. Quer dizer, como se isso resolvesse a frustração de não ter realizado o concurso. Então, era um concurso com um programa interessante, um programa que incluía biblioteca, sala de exposições, salas culturais para ensino de dança e uma parte comercial. Então, a ideia aí foi criar um grande espaço no centro, que dá para ver aqui nesse segundo croquisinho, um grande espaço no centro que seria multiuso, a biblioteca para um lado e a parte comercial para o outro, os dois espaços principais compostos por uma parte interna e uma parte externa, por um pátio, no caso do comercial, pavimentado para permitir expansão do pavilhão comercial para a rua, e no outro caso, como jardim, a biblioteca. Então, aqui dá para ver, essa é uma vista do lado comercial, quer dizer, o salão e o espaço ao lado têm a mesma volumetria, um é coberto, o outro não é coberto. A mesma coisa acontece do outro lado, na biblioteca. A biblioteca e o jardim têm a mesma volumetria. E aqui está a planta geral, dá para ver. Biblioteca para a direita, não, nesse caso, biblioteca para a esquerda, pavilhão comercial para a direita, com seus respectivos espaços abertos, o grande salão central com os apoios culturais ao lado. Então, aí aparece a aparência do edifício, uma inspiração aqui é um ginásio que tem em Barcelona chamado... É um ginásio na beira do mar que foi usado nas Olimpíadas e onde o meu filho lutava judô a cada 15 dias em Barcelona, e tinha uma solução muito interessante de uns grandes pilares que serviam também para acomodar os tubos de queda. Então, eu adaptei esse detalhe para resolver a fachada de um edifício tão longo como esse. Então, esse é outro concurso que não foi a lugar nenhum, mas que serve para consigo usar isso em aula e discutir coisas com os alunos, nunca é trabalho perdido. Uma observação é que, no meu caso, se trata do caso assim, é uma banda de um homem só. Tudo que vocês veem aí, à exceção de umas imagens na escola, tudo é feito por mim. Eu projeto, modelo, renderizo, faço tudo. Foi uma coisa que muito cedo eu me dei conta, não posso depender de ninguém, eu tenho que saber fazer tudo. Bom, esse é outro contraprojeto. Nós temos aqui em Porto Alegre uma área considerável em termos de tamanho, que é o chamado Largo Zumbi dos Palmares, o que é um nome pomposo para uma área horrível. É uma área que fica tangente à zona histórica de Porto Alegre, é onde começa a área ao lado do... E vejam o que é o espaço. É um espaço horrível, é simplesmente cimento, não tem absolutamente nada. Às vezes acontecem eventos aí, então eu disse, bom, isso pode ser melhor aproveitado, né? Um pouco no espírito do crematório. E aí projetei, esse é o largo. Que vai receber amanhã os hóspedes do professor Fernando, não recebeu autorização para a entrada deles. Tá entrando alguma coisa aí. Já cancelei, foi o Álvaro Puntoni que abriu. Ele é o culpado. Vamos fazer o Álvaro passar 2 tardes aí no Largo Zumbi dos Palmares. Com o sol na cabeça. O que eu abri? Não sei, entrou uma conversa do teu microfone aí, eu te censurei. Bom,
Esse terreno, depois vocês vão ver que eu usei para o ateliê da graduação. É um terreno enorme com uns edifícios de residência num canto. Então, o que eu propus foi atividades culturais. Da direita para a esquerda tem uma biblioteca, depois o edifício cinza seria um teatro e uma escola de dança, de música e dança. Número 3, uma escola de artes. O 2 seria lojas térreas encaminhando para lá, o edifício 3 é vazado, e o número 1 seria uma torre administrativa, que é um edifício adaptado de uma torre do Hélio Pinhon. Aí eu disse, eu não vou me dar o trabalho de projetar uma torre se tem uma torre que já está bem projetada. Então, aqui está o projeto. Eu sempre que faço esses projetos com terreno, eu resolvo o paisagismo também, é coisa que eu peço para os alunos em projeto 1, que o projeto é sempre o edifício e mais o seu entorno, né? Então, esse aqui é o projeto, que eu chamo de contraprojeto, porque o terreno está lá sem uso nenhum e poderia ser uma coisa de extrema utilidade para a população desses bairros aí, mas que a cidade não vê desse jeito. Esse é a versão espanhola dessa minha atividade que eu fazia aqui, eu fiz lá. Eu estava durante o pós-doutorado, eu estava ligado a 2 ateliês de projeto e fiz os projetos que nós atribuímos aos nossos estudantes fazer, e porque eram também interessantes. Um deles era uma ampliação de um edifício do Jacobsen, o outro era esse projeto aí, que era o que fazer com um antigo edifício industrial na parte em que a ampliação do Cerdá começa a se diluir. Então, dá para ver aqui em cima que era enorme essa fábrica, que pegava 2 quarteirões e que, em algum momento, foi dividida por uma rua. No início não era assim. E o edifício que nos tocava era esse aqui de cima, que tinha uma frente completamente descontrolada, que é essa que aparece na foto à direita, embaixo. Então, o exercício era fazer uma biblioteca e ver o quanto se mantinha desse edifício. A minha ideia foi manter toda essa parte triangular, retirar todos os apêndices e criar uma parte nova, aonde foi retirado o que não servia. Então, construção nova, na verdade, é só essa parte que vocês veem em amarelo aqui à esquerda, e o resto é reforma. Também os sheds foram mantidos, seriam limpos e tratados, etc. E o edifício, então, aparece aqui. A chaminé também seria mantida, o edifício está aqui. Esse foi um exercício interessante de fazer, ainda mais podendo estar lá e visitar o edifício e ver as condições da área. Nesse aqui, a apresentação ficou mais básica também por falta de tempo. Havia complicações, a estrutura tinha mais do que uma direção, não era uma grelha simples, tinha na verdade, 2 grelhas que se encontravam em algum ponto, isso criou alguma dificuldade. Aqui está um corte mostrando que os sheds seriam mantidos, recuperados e tal, e aí algumas vistas do interior. A parte de cima seria toda ela dedicada à biblioteca principal. Tá, esse aqui é um outro contraprojeto, resultado de uma grande irritação, maior ainda que no caso do crematório. Tá, nós temos aqui em Porto Alegre um caso de um edifício muito interessante, de um arquiteto importante daquele grupo do Lúcio Costa, que fez o Ministério da Educação e Saúde, o Jorge Machado Moreira, que projetou várias coisas para Porto Alegre. Ele era radicado no Rio de Janeiro, projetou várias coisas para Porto Alegre, inclusive o Hospital de Clínicas, que quando a gente olha nesse terreno, parece estranho que ele esteja girado, mas depois, olhando para o contexto todo, parece que a relação dele se estabeleceria com essa rua aqui, que eu acho que é Jerônimo de Ornelas o nome. É curioso, porque se relaciona com essa rua e não com o que está em volta.
E uma característica desse bairro é uma avenida muito longa, que tem mais de 8 quilômetros, não tem nada de especial arquitetonicamente, mas tem uma característica de ser definida por edifícios paralelos a ela, que quase que invariavelmente tem no térreo comércio. O hospital foi ampliado da maneira mais tosca possível. Aqui está uma vista superior da situação anterior à ampliação e aqui uma vista da situação posterior à ampliação. Foi criada uma situação que não deu a menor importância para as ruas circundantes, que são importantes, a Avenida Protásio Alves, que é essa mais paralela, e a vertical, que é a Ramiro Barcelos, e o resultado é absolutamente horrível. São umas quinas de edifício voltadas para a rua, não tem acesso por esse lado, o edifício tem uma forma agressiva. E eu passo por aí, no mínimo 3 vezes por semana, quando eu vou para a universidade. E me irrita profundamente essa falta de sensibilidade de lidar com o entorno. De novo, eu pensei, pode ser feito melhor que isso. E fiz um projeto esquemático que, me parece, funciona melhor. É um edifício que leva em conta não apenas a geometria dessas ruas circundantes, mas também o fato de que, na calçada em frente e seguindo, há comércio. E a ideia aí, inclusive, tem um aspecto econômico nisso aí, porque se eles tivessem feito algo parecido, aqui em branco vocês veem à esquerda lojas. Essas lojas alugadas poderiam reverter em recursos para o próprio hospital. Esse projeto que eu fiz resolve os mesmos metros quadrados, numa melhor relação com o lugar e ainda cria parte do programa rentável. Ou seja, não é tão difícil fazer uma coisa correta. De novo, não estamos falando em grande arquitetura, estamos falando em correção. Então, aí, projeto esquemático, né? Um projeto feito em pouco tempo, poderia ser mais elaborado, talvez mais interessante, mas a ideia era sugerir que no térreo teríamos lojas abertas para a avenida, ou seja, seguindo o espírito do local, e que em cima nós poderíamos ter consultórios ou até outros tipos de escritórios, né? E tratando melhor o entorno e o próprio edifício existente. Então, esse é outro dos contraprojetos. Bom, aí vem um outro concurso nacional que eu achei interessante, porque eu vou muito ao Rio por questões de família, e pouco tempo antes eu tinha feito a visita ao Museu Marítimo, eu já fui lá umas 3 vezes. Tem uns barcos interessantes e tal, as acomodações atualmente são precárias. E eu sei que o Álvaro fez, e esse é o terreno, o que está em cor é o que eles deram como terreno do concurso, que é essa forma em U com uma perna magrinha e alongada. Uma coisa que me ocorreu imediatamente é que, se fosse na Europa, muito provavelmente esse pavilhão sobre o pier seria mantido. Aqui todo mundo se livrou dele. Parece que até o concurso pedia que a gente se livrasse dele. E uma coisa que me surpreendeu um pouco entre os vencedores é que todos criavam milhares e milhares de metros de pilotis. Fiquei pensando, o que se faz com tanto pilotis? A minha proposta não tem nada de pilotis, então é o oposto. Talvez devesse ter um pouco, mas fiquei pensando, por que ter um pilotis ao longo de todo o pier? Para olhar o mar? Bom, pode ser. Então, esse aí é o projeto. Esse modelo do entorno foi feito por um bolsista meu, cuidadosamente. É interessante fazer esses contextos, e o edifício é um edifício baixo, né, que tem um setor de recepção e auditórios naquela parte junto à cidade, depois tem exposições temporárias naquele perpendicular ao mar e a área de exposição, né, sobre o pier, com sistema fotovoltaico em cima, aquelas coisas todas que a gente sabe. Então,
esse foi um concurso em que eu nem me inscrevi, eu simplesmente peguei os dados e fui fazendo como um exercício. Aí a vista desde a Candelária, chegando mais perto, iluminação zenital, sempre que possível, voltada para o sul. Esse edifício à direita, esse branco, é a Capitania dos Portos. Uma vista desde o mar. E aqui o acesso às coleções, né? Uma vista entrando nesse embarcadouro. Curioso era que eles têm lá uns objetos meio grandes, mas eles têm um caça, que dá para ver aqui, tem um tanque e tem uma outra... um helicóptero, que a gente tinha que acomodar por aí. Então, uma coisa que eu tentei fazer foi um percurso que não fosse linear, com espaços vazios que dessem espaço para colocar grandes elementos, né? Barcos com vela e tudo mais, que era um pouco o programa deles. E aí uma sugestão do que poderia ser as exposições. Bom, aí, já entrando na fase final da apresentação, eu entro nos projetos que têm a ver com as disciplinas da graduação e da pós-graduação, chamados projetos didáticos, né? Para roubar um termo do Hélio Pignon, são projetos feitos paralelamente aos estudantes. E o tema que eu tenho utilizado, porque ele é muito flexível, é o tema de um centro comunitário. O ateliê que eu ensino é no terceiro semestre, ou seja, é a primeira vez que eles fazem um projeto inteiro. Até ali, nas introduções, eles fazem pequenas coisas, pequenas intervenções. Então, o programa consiste em um programa de edificação, que está aqui em cima, biblioteca, mais sala de uso múltiplo e bar-café com seus apoios, e o espaço aberto, uma praça pública. Não pode haver uma ênfase em nenhum dos dois. O projeto é uma coisa só: edificação mais espaço aberto. E sempre há 4 objetivos principais, né? A ideia de forma como relação em todas as escolas, as escalas, o projeto, a forma como resposta a programa, lugar e construção, buscando recursos na história, né, como repertório de estratégias de projeto, e tratar os 2 temas principais como um só projeto. Então, um primeiro exemplo que eu mostro para vocês, não necessariamente o primeiro que nós fizemos, mas naquele terreno do Zumbi dos Palmares, que a gente já viu, nós fizemos 2 coisas. O terreno está aí e a gente introduzia 2 edifícios para criar situações contextuais com as quais os alunos poderiam se relacionar. Então, um mesmo terreno com 2 situações. Essa aqui é uma. Esses 2 projetos saíram de outros projetos meus, que eu simplesmente coloquei ali. Essa é a situação A, e a situação B muda a posição dos edifícios. Metade da turma faz a situação A, metade faz a situação B, e nas conversas a gente vê que problemas diferentes sugerem as diferentes colocações desses edifícios contextuais, né? Bom, então, eu fiz um projeto para cada uma dessas situações. Nesse caso de cima, o Centro Cultural está aqui, com o playground, que é parte importante próxima. Nesse caso, ele está aqui, com o playground atrás dele. Então, cada situação sugere uma solução diferente, inclusive no paisagismo. A gente insiste muito com o desenho do piso, dizendo, olha, não se quer aquelas coisas que o Niemeyer faz, que são 20 mil metros quadrados de cimento puro sem um único desenho. Vamos olhar para as praças um pouco mais antigas do Brasil e ver que todas elas têm desenho de piso. Bom, então, esse aqui é a situação A. A situação A com um edifício baseado numa forma retangular,
parece uma pérgola ali, à direita, uma vista superior, e aí o edifício. Nessas coisas, mesmo os edifícios sendo um exercício, eu procuro sempre ir o máximo que eu posso em termos de definição construtiva, né? Fazendo as coisas que têm que ser feitas e, às vezes, até me aprofundando em algum detalhe para depois poder mostrar para os alunos como é que se faz aquele detalhe do ponto de vista construtivo. Então, aqui está a segunda situação. Aqui me ocorreu uma coisa curiosa, porque os nossos programas eles vão crescendo de tamanho. O café tem 100 metros quadrados, por aí, como referência, o salão de uso múltiplo 150 e a biblioteca 250. Aí eu me dei conta, que tal se eu empilhar esses programas indo da menor área para a maior área? O que vai acontecer? Resultou esse edifício, que é como uma escada ao contrário, gerando o espaço coberto embaixo dele. Como a gente vê aqui, ó. Então, tudo isso depois é mostrado para os estudantes também, que ficam muito impressionados, que o professor também faz a mesma coisa que eles, e pelo que eu percebo dos meus alunos, eles gostam, que o professor também está tentando. E muitas vezes encontra os mesmos problemas e, às vezes, tem os mesmos defeitos. Não quer dizer que o professor faz é uma coisa genial. Então, aí, outro caso. Em outra situação, a situação sempre modifica o projeto. Mas, Edson, sim. Além de você ser professor, você trabalha? Como assim? Os estudantes não perguntam assim, mas, professor, você trabalha? Não, eu só dou aula. Aí eu digo, olha, não posso trabalhar. A universidade no teu caso, sim. A universidade não me deixa trabalhar, eu trabalho aqui com vocês. Às vezes se faz alguma coisa clandestina, mas isso não pode ser muito alardeado, porque, né, sempre tem os invejosos que vão lá, denunciam, e aí é problema. Então, eu acabo escoando a expressividade represada nesses projetos aí que vocês estão vendo. Então, esse aqui é outro. Sempre há uma ênfase em amarrar as coisas contextualmente. Vocês podem ver que tem uma relação com as ruas circundantes e tal, e assim vai. Então, eu acho que também isso aí tem um pouco de prazer pessoal aí. Eu gosto de fazer essas coisas. Não conseguiria ficar tanto tempo só dando aula sem nunca projetar. E com o passar do tempo eu fui dominando, eu domino o SketchUp, faço tudo com ele, chego a ser testador beta do SketchUp e também ajudo os estudantes a aprender o programa, os que querem, né? Ninguém é obrigado a aprender isso. Então, cada localização acaba sugerindo uma situação de projeto diferente. Isso é bem interessante. Por exemplo, aí já estamos quase no fim. São dois. Aqui aparece Chácara das Pedras 1, porque vai vir um Chácara das Pedras 2, que é um experimento que eu estou fazendo. Então, esse terreno aqui meio trapezoidal é o desse exercício, fica perto de onde eu moro, perto do shopping Iguatemi, é uma área de classe média alta. Né? Também a gente não fica procurando só as áreas com problemas. Então, aqui entrava uma coisa que, às vezes, é muito interessante, porque nós fizemos vários exercícios em terrenos retangulares. Isso leva a um tipo de apropriação do terreno. Nesse caso, o terreno não era retangular, criava problemas formais para os estudantes, o que eu acho muito bom, porque eles aí têm que resolver problemas formais. E no meu caso, eu logo me dei conta que podia haver algum jogo com o ângulo das ruas circundantes, e aí isso gerou essa trama de caminhos que atravessam o terreno. E o edifício propriamente dito é uma soma de dois blocos retangulares interpenetrados. Então, essa é uma praça que também está muito maltratada, como quase todas as praças
que não são históricas aqui, elas são simplesmente uma área verde com, às vezes, algum equipamentozinho muito pobre, e também isso é uma das motivações desse programa, é colocar na cabeça dos estudantes que fazer um espaço público não é só jogar uns balanços e uns brinquedinhos e capim, né? Porque não tem nem grama. Então, aí está, mais uma vez, aquele programa sendo resolvido. O mobiliário urbano é meio pensamento, como é que a gente diz mesmo? Wishful thinking. Esperançoso. Pensamento esperançoso, porque eu uso aqui postes daquela empresa espanhola Escoffier, que custam um monte de dinheiro, nunca seriam usados aqui, né? Então, aí vocês podem ver os detalhes. E aí, bom, ainda tá esse aqui. Aí ainda tem mais um. Esse aqui foi num bairro pouco mais pobre, ainda na zona leste da cidade, de novo um terreno retangular. O que me interessou aqui, na hora de escolher esse terreno, foi a existência de um edifício que a gente poderia chamar de monumental, uma igreja. Normalmente, essas áreas verdes nos bairros periféricos de Porto Alegre são apenas uma área verde, no meio das quadras indistintas. Nesse caso, havia um objeto que poderia ser motivo para estabelecer uma relação no espaço aberto com a igreja. E aconteceu em muitos casos, né? No meu caso é meio óbvio, alinhei com a igreja e esse alinhamento gerou um pouco a geometria do que aconteceu em volta. Eu mostro para eles, no início do projeto, uma série de croquis de possibilidades, inclusive possibilidades mais soltas, com grandes curvas, círculos e tal, para tentar abrir as possibilidades do trabalho deles. Esse aqui é um quadrado, famoso quadrado de 9 quadrados, que serve para muita coisa, e eu tento fazer exercícios menores sobre isso, mas essa história de a cada semestre mudar a turma é muito complicado, porque a cada 4 meses a gente tem uma turma do zero, tem que começar tudo de novo. O ideal seria ou anual, mudança de turmas anuais, ou a gente se mover com a turma para o próximo semestre para manter uma continuidade de ensino. Não acontece. Se tentou, mas não acontece. Então, e aí, esse é o último trabalho que eu vou mostrar, é outro centro comunitário. Até aqui eu vinha fazendo projetos em que o edifício era ou um projeto baseado na composição subtrativa, ou seja, um partido compacto que parte de um volume elementar, um cubo, um paralelepípedo, um cilindro, etc., ou composição aditiva, que seria uma agregação desses componentes elementares. Dessa vez eu resolvi testar uma coisa diferente. Esse terreno é vizinho àquele outro que eu mostrei há pouco, aquele que parecia um triângulo alongado. Ele é bem interessante, o tamanho é suficiente, mas ele tem ângulos. Então, isso criou inúmeros problemas para os alunos, problemas formais, né? E ele é uma espécie de centrinho ali, tem umas padarias, tem um lugar de hambúrguer, não tão bom quanto aquele hambúrguer que o Sérgio fez propaganda o outro dia, tem até um posto policial, que é esse projeto que a gente vê aqui assim, aqui à direita. Então, eu pensei o seguinte, aqui a gente vê o raciocínio. Eu pensei, o que aconteceria se eu pegasse a forma do terreno e desse um offset na forma do terreno e essa forma reduzida fosse o envelope exterior do meu edifício? O que aconteceria aí? E aí coloquei dentro dessa forma o programa. E funcionou e eu me diverti bastante. No primeiro momento, eu desloquei
essa forma resultante do offset para o lado de cá, para o lado da direita, não ficou bem, porque senão o edifício quase que daria as costas para o resto da praça. Aí, colocando no outro canto, funcionou, pelo menos do meu ponto de vista. Então, aí está o projeto resolvido, sempre há um pedaço de espaço pavimentado que a gente chama de praça cívica, e aí as outras atividades vão se acomodando, como playground, às vezes tem um cachorródromo, às vezes tem uma academia dessas de ginástica ao ar livre, pérgolas, etc. Então, desenvolvi isso. E outra coisa que eu queria explorar e que não tinha explorado em nenhum dos projetos anteriores era uma cobertura inclinada. Como é que pode se fazer uma cobertura inclinada que não fique tipo a casinha, aquela típica que as crianças desenham, né? 2 águas, um triangulinho, etc, etc. Bom, e aí fiz isso. O edifício tem a biblioteca no pavimento, em 2 pavimentos, o café abrindo diretamente para a praça e para o playground, e o salão de uso múltiplo abrindo para a rua lateral, que fica a sul. E as árvores do terreno são mantidas, algumas são acrescentadas, e principalmente umas que servem para proteger o edifício do sol que vem do oeste. Então, aqui está a planta. Ó. Uma coisa que eu achei interessante desse experimento que eu fiz é que, sendo uma forma que não é resultante da agregação de retângulos, digamos, ou de quadrados, surgem situações para, entre a solução do programa e a forma externa, criar espaços exteriores. Como, por exemplo, o pórtico de entrada é uma subtração dessas, a área externa do café é uma subtração dessas, e na biblioteca há 2 subtrações que servem também para proteger do sol. Isso foi uma descoberta interessante, coisa que eu não tinha feito ainda. Então, aqui aparece o pavimento superior do café e da biblioteca. Corte com clarabóias voltadas para o sul, que mostram a iluminação da biblioteca. E aí começam algumas vistas gerais. Essa é uma vista vindo do norte. Aqui uma vista vindo do sul. E dando a volta no conjunto. Surgiu uma situação em que, se eu continuasse a inclinação do terreno, eu acabaria mais baixo que a altura de uma porta, e aí eu inverti a inclinação e surgiu esse elemento de canto aqui que ilumina a sala de uso múltiplo. Está aí a sala de uso múltiplo. Então foi divertido, os alunos não esperavam que eu fizesse uma coisa assim. De novo, mobiliário urbano da Escofê, que jamais chegariam aqui, mas não é problema. Então, aí, entrando no centro comunitário, já se tem a vista daquilo que ele oferece, bar, biblioteca e salão, todos por aqui. E esse é o pavimento superior com as clarabóias. E o salão de uso múltiplo. Essas obras de arte aqui são todas da minha irmã. Eu sempre coloco. A minha irmã é uma artista plástica bem conhecida aqui na cidade. Sempre que eu coloco obras de arte em projetos, eu uso as dela. Era isso. Quem tiver interesse, os projetos estão todos no meu site, aí dá para olhar com mais calma. Muito bem, Lanfuso. Perfeito o time, estamos com um bom tempo para debate. Eu vou descompartilhar para ficar mais normal, tá? Tá certo, tranquilo.
O professor Comas hoje é o nosso mestre-sala, eu fico controlando inscrições aqui, Comas. Sim. Passo para ti a primazia, já temos o Chico inscrito, pelo que eu entendi. E eu também estou inscrito na sequência depois. Tá. Mafuz, bom, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado pela apresentação. Eu acho que é uma maneira absolutamente inteligente, brilhante mesmo, de contornar uma situação incontornável, que é essa proibição da faculdade, da universidade a prática, né, profissional não só da profissão de arquiteto, mas de todas as outras profissões, tipo direito, tal, que remandam, né, uma Os médicos também, Comas? prática, né? É uma coisa assustadora, né? Porque se lutou contra isso já desde a década de 70 e nunca se conseguiu entrar nessa brecha. Mas dentro dessa mesma linha, Mafuz, eu gostaria de comentasse um pouco mais essa questão da relação entre o exercício, o ensino e a produção, vamos dizer, a produção de arquitetura que acaba sendo realizada pela universidade, porque uma das coisas me parece absolutamente escandalosa no caso do Hospital de Clínicas que tu mostraste, é que aquilo é um projeto encomendado pela nossa própria universidade. Quer dizer, o descompasso entre a potencialidade que a escola, que a universidade tem em termos de talento arquitetônico dentro da faculdade não é absolutamente sequer consultada quando tem um caso de ampliação importante como aquele. Sim, sim. Eu estou lembrando um caso diferente desse. Lembra na Universidade de Brasília, os professores da universidade é que faziam os projetos das escolas, né? E aqui nós temos um escritório e nada, nunca somos consultados e, além de penalizados, não usam a expertise que supostamente existe, porque a essa altura tanta gente é proibida de projetar que a gente nem sabe da qualidade de alguns professores, né? E, Álvaro, tanto quanto eu sei, também na medicina é assim, basta que o professor tenha dedicação exclusiva e não pode ter consultório. Loucura, né? Loucura. Antes havia a possibilidade de entrar por concurso com 20 ou 40 horas. E aí esses professores não passavam para dedicação exclusiva e podiam ter os seus consultórios. Mas, passo a passo, a universidade foi acabando com esses concursos de tempo parcial e exigindo doutorado e dedicação exclusiva, o que vai minando a possibilidade de se ter um bom praticante no corpo docente, que é necessário. Não, é fundamental. É fundamental. Então, o que eu encontrei é esse tipo de coisa. Para me manter, digamos, afiado, eu faço esses projetos, invento coisas, muitas outras coisas que eu não mostrei, que não cabiam, mas invento temas, e eu acho que é interessante poder levar para a aula essas coisas e discutir com os alunos, não no sentido de dizer, vejam como eu sou bom, estou mostrando para você, dizer, não, os projetos têm problemas, a gente, às vezes, por não ter mais tempo, termina com partes do projeto que não são bem resolvidas e discutir isso com os alunos me parece, para eles, refrescante, porque eles veem que não se está esperando que eles resolvam tudo, que todo mundo, inclusive quem tem mais experiência, muitas vezes fica frustrado com o seu projeto, não consegue chegar a uma solução em que tudo é bem resolvido, né? E discutir com eles me parece saudável. Muito bem, Mafuz. O Chico tinha se inscrito ali. Quer mais na sequência? Tá. Pode outros falarem, Sérgio. Estou fazendo umas anotações aqui. Tá bom. Não sei se alguém quer se inscrever, senão eu tenho também uma contribuição a fazer. Dale. Bom, não, eu fico sempre fico muito assim, contente, né,
fico motivado quando vejo essas exposições do Mahfouz, né, em relação à questão do projeto como investigação, o projeto como reflexão, né, como ferramenta de exame de determinadas questões, mas nesse momento é importante ressaltar que isso, de certa maneira, é a ideia central desse evento, né, que a gente está criando juntos aí com a organização do Comas, do Mahfouz, a professora Silvia Leão, o professor Daniel Pita, que está aqui participando também, né, que fazem a organização e que propuseram esse evento que se chama Primeiro Seminário do Comomo Projeto, né, onde a apresentação e as ponências não serão de textos, como tradicionalmente se faz, e sim de propostas projetuais, né, que tenham essa carga que o Mahfouz explicitou muito bem, né, de um caráter reflexivo, investigativo ou crítico, né, em relação a uma determinada situação. Evidentemente, no nosso evento, né, deverão ser envolvidos casos onde estejam presentes edifícios e ou espaços urbanos modernos, né, porque a filiação com o Docomomo é determinante, né, aqui na nossa disciplina, que faz a ponte, nós não temos essa restrição, no evento sim. Né? Mas, Mahfouz, eu, assim, dentro desse quadro que eu vejo essas três questões muito importantes, né, o projeto como reflexão, como indagação, como crítica, né, de determinadas situações que a gente convive, né, ou que poderiam existir, o projeto como uma resposta a um problema, né, esses contraprojetos que tu citas, né, e no fim eu vejo, assim, ao longo dos comentários que tu faz, o projeto como uma reflexão contigo mesmo, né, vi tu fazer várias observações e questões que tu descobriu e que tu incorporou, né, como movimento pessoal, intelectual, etc., a partir do projeto, e não a partir, né, das ferramentas clássicas da pesquisa e da reflexão. Né? Mas dentro desse quadro, o primeiro item, que é o que eu queria só deixar aí, que tu passou muito rápido, que foi a questão dos parklets. Ah, né? sim. Lá foi aquela proposta que tu fizesse aqui para Padre Chagas, né? E, casualmente, esse é um assunto que eu andei olhando e até achei que tem uma discussão, porque um aspecto que é o que eu quero deixar aí para discussão, que me parece que escapa, muitas vezes, das discussões críticas de ter ou não ter, de fazer ou não fazer algo no espaço público, principalmente, é a qualidade do projeto. No mundo da política, da administração pública, a decisão sempre fica na questão quantitativa, não na questão qualitativa. A orla, por exemplo, né? O fato de ser orla pública, claro que é decisivo, mas o projeto poderia ter sido catastrófico. A qualidade do projeto. Então, na questão do parklet, que acho que é uma conquista contemporânea em termos de redução de veículos, de aumento do espaço público, de criação de espaços de estar, etc., há um problema que não está sendo examinado e que está causando dificuldades, na minha opinião, que é a qualidade dos projetos dos parklets. Eu tive recentemente, no ano passado, fiz aquela missão de pesquisa lá em Nova York, e eles lá estão com um problema seríssimo, porque a pandemia permitiu ou obrigou, num determinado momento, que os parklets passassem a ser fechados e compartimentados para evitar contaminação. Né? Então, o cara, para poder manter lá a sua atividade, bar, restaurante em funcionamento, né, inclusive no parklet, ele tinha que ir lá fazer uma construção, mas não houve padronização nenhuma em termos de projeto para isso. Né? Ficou a cargo do discernimento de cada um, e eu acho que mesmo se tratando de Nova York, nem a necessidade de ter alguém
em condições de desenhar, foi requisitado. Então, tem áreas extensas, não sei se alguém andou por lá, em bairros importantes, assim, do ponto de vista da fruição, lá Chelsea, Sorro, lá no sul, em que houve uma favelização, parqueletes de péssima qualidade arquitetônica, construtiva, tal e tal. Nós aqui em Porto Alegre não temos esse fenômeno em larga escala, mas já temos o suficiente para preocupar, na minha opinião. Já tem parquilete com jeitinho de quitanda, né, com madeirinha não sei o quê, já tem parquilete construído de forma que parece irreversível, né, com estrutura de concreto e moldado em loco, então já começa a não ser um elemento Então, desculpe se me alonguei, botei duas coisas no meu comentário, mas o ponto de convergência é esse, é a qualidade do projeto como fator, como parâmetro de decisão, né? E isso só pode acontecer com a participação dos arquitetos no nível decisório, não tem no planejamento, no poder público, não tem, ou nos concursos, né? Quando eu fiz o primeiro, nem se falava no termo parklet. Eu vi em algum lugar, em alguma bibliografia europeia, ou principalmente americana, essa coisa de trocar uma vaga ou duas de estacionamento por um lugar para mesas. Sim. E aí desenvolvi. Né? E aí não deu certo, por causa daquela maluquice primeiro dos moradores, né? Que não entenderam. Aquilo ali era a típica síndrome do marido traído. Como eles não foram informados antes da publicidade, eles se sentiram traídos e disseram, bom, agora não acontece mais nada, não nos deram atenção, não acontece mais nada. Anos depois, houve uma nova tentativa, mas aí os próprios comerciantes começaram a falar em soluções mais arrojadas. Sim. E aí eu perguntei, o que seria uma solução mais arrojada para um parklet? Ninguém conseguiu me dizer e a história morreu por ali. Né? Já no exemplo de Canoas, eles já falavam nisso e tal, já queriam fazer e acabaram fazendo. Deu certo, mas eu não passo lá há muito tempo, eu imagino que está tudo destruído, se é que ainda está lá, porque nessa época de polarização, o próximo que entra vai dizer, foi fulano que fez, vamos derrubar. Não vamos ter, né? Mas eu queria só mencionar uma coisa que tu mencionaste de passagem, que no meu caso, eu vejo o projeto, na minha situação, como pesquisa. E isso é uma coisa que nós já tivemos muitos problemas. Isso aí já conversamos com o Comas outras vezes, que as agências de fomento nunca consideraram que o que a gente faz pode ser pesquisa. Não é tudo. Né? Nós já tivemos concursos ou gente tentando equivalência de título que chegava lá com caixas de projetos que não envolviam grande pesquisa e queria, com base naquilo, obter um resultado. Não, aquele espanhol, Campo Baeza, fala muito nisso, que projeto é pesquisa. Para chegar a um determinado resultado, muitas vezes a gente precisa pesquisar muito, não é uma coisa que sai assim do nada. Né? Tem que pesquisar, talvez um outro tipo de pesquisa, mas é pesquisa. Isso é uma questão central, né, no que nós estamos abordando aqui, nessa disciplina e no evento. Né? Temos inscritos? Chico. Bom, posso aqui então perguntar algumas coisas ao querido Edson Mafuz. Mafuz, olha, adorei a sua apresentação, viu? Porque tudo isso que já está sendo comentado, né? Ou seja, do que você trouxe desse caminho muito particular, né? De misturar a questão da prática com o ensino, mas desse modo particular, ou seja, não praticando efetivamente como um cliente do teu lado, ou um problema, né, que vai te exigir, ou seja, que você atue como profissional, mas simulando
simulando isso. Mas você já fez trabalhos, obviamente, um cara de grande experiência, mas eu acho que essa é a primeira coisa que me chamou a atenção, né? Essa é uma experiência muito difícil de você, eu acho, fazer os trabalhos, especialmente dentro da escola, com os alunos, né? Mas o que me chamou a atenção, especialmente, é uma espécie, uma virtude, que é uma segurança da transparência intelectual. Vou dar um exemplo. Há muitos anos atrás, realmente muitos anos atrás, não me lembro exatamente o ano, eu vi uma conferência do Sérgio Paulo Rouanet, que dá um nome à nossa lei, né? Rouanet. Nessa época, acho que São Paulo não tinha nem paralelepípedo, acho que ainda andava em rua de terra, né? E ele era alguma coisa que veio dar num livro que está ali na minha frente, inclusive o Olhar, que era uma conferência sobre o tema O Olhar, produzido pela Faculdade de Filosofia de São Paulo, no final dos anos 80, algo assim. E ele, ao começar a conferência, grande Rouanet, ele entrou de uma maneira muito transparente. Ele falou assim: olha, eu não sabia como abordar esse problema. Então, a primeira coisa que me ocorreu foi ir procurar o verbete na enciclopédia, né? Então, ele começou a mostrar um percurso que a gente esperava que ele já ia chegar com o seu tema montado e tal, e ele foi mostrando uma coisa muito transparente e muito madura, né? Que depois a conferência foi incrível, né? Mas esse processo de construção de um problema, eu acho que então, a primeira coisa que me chamou a atenção foi esse teu processo de construção de cada um dos problemas. E quando você faz isso, obviamente, no concurso público, você mostrou vários concursos que você entrou fazendo, concursos de fato profissionais que você, obviamente, fez aí o seu trabalho, né? Entendeu? Aí você se explicava, mas especialmente quando você vai enfrentar o projeto acadêmico, né? Então, ou seja, essa transparência, essa é uma maturidade intelectual, que não é fácil você assumir isso, especialmente na posição de um professor. O professor sempre está chegando num estágio distinto daqueles que estão fazendo, né? E a sua palavra, quer queira, quer não, com todas as nossas dúvidas, né? Nós estamos dando uma palavra definitiva em cima daquilo. Mas quando você inverte isso, você faz uma coisa muito difícil, que só uma grande maturidade intelectual, segurança, é possível de fazer. Você enfrentar o problema junto com ele, né? Porque isso não iguala os dois, obviamente não iguala, mas eu acho que surpreende o próprio aluno, né? Então, me lembrei desse caso do Rouanet, porque aquela transparência amplificou o resultado da conferência dele, porque ele começou de um problema tão, né, descobrir o que o Rousseau falava daquilo, né? Ele falava da enciclopédia, né? E para poder construir o seu raciocínio. Então, essa é a primeira colocação que eu faria, né, desse seu processo, né? Depois, ela deriva a outras coisas. Por exemplo, quando você vai, obviamente, produzir como um autor único, né, aprendendo softwares, desenvolvendo. Bom, você viu uma imagem ali que pensei, inclusive, em contratá-lo para fazer um trabalho aqui, que a gente não está conseguindo algo do mesmo nível, sabe? E olha, eu falei, pô, eu tenho que criar vergonha e melhorar os meus conhecimentos disso, porque depois dessa daí, não é mesmo? Isso é uma coisa incrível também, ou seja, o domínio do processo, né? Porque você imagina, nós começamos a trabalhar naquele papel, escrevendo a lápis, as coisas rapidamente atropelaram a nossa geração, e porque isso muda, inclusive, os processos de concepção, a gente sabe, né? Ou seja, tudo isso está envolvido. Então, o que você mostra também, pouco ligado àquele comentário anterior, também é uma necessidade de entender o projeto, ou projetar, ou fazer arquitetura, como um processo dinâmico, que ele tem que estar
olhando os novos problemas, entendeu? Mas também olhando os novos processos de como enfrentar esses problemas, né? A gente fica falando hoje muito da questão ambiental, que sempre existiu, há 30 anos atrás, elas estavam ali. Hoje, talvez ela venha trazer outros paradigmas do projeto que não traziam, talvez, há 40 anos, mas os problemas estavam. Então, assim como a gente vai construindo novas coisas, a gente também, especialmente dentro da universidade, não é mesmo? Para o professor estar ali update em cima da transmissão, né? Do conhecimento, da troca. Então, eu diria que essa outra coisa que me chamou a atenção, enfim, juntando com a primeira da transparência. E, no final, eu acho o resultado mesmo, né? Aqui não vai dar tempo de falar, mas tem vários trabalhos que eu gostaria mesmo de comentar. Eu vi várias coisas muito interessantes como ideia e, claro, você sempre teve, desde a sua formação, a gente conhece você há tanto tempo, né? Essa questão da forma, da composição, que já vem do seu doutorado, mas você foi trazendo, eu acho, uma atualização desse problema, porque ele é um problema que, às vezes, ele vai saindo um pouco, não é? Da berlinda do debate, não é mesmo? E para outras coisas acontecerem. Mas quando você vem mostrar que essas coisas são pertinentes e elas vão se mantendo como uma atualidade no raciocínio, mesmo que outras questões entrem no processo de projeto, tem coisas que elas, de fato, são identificáveis nos raciocínios, né? Então, os seus projetos que você mostra, esses últimos bonitos, da adição, da subtração, ou seja, claro, a gente olha aquilo, isso é arquitetura, esse é o projeto. Então, você tem, ou então, trabalhar o chão, que era muito claro, tem uns projetos que falam assim, olha, tem que desenhar o chão. Niemeyer fez uma coisa. O Sennett, por exemplo, né, o livro do Sennett, o primeiro que a gente lia lá, ele tinha 30 anos, está na minha frente, acho que O Declínio do Homem Público, está ali na frente, né? No final, ele já fazia uma crítica a esses espaços modernos, né? Ou seja, que às vezes precisavam de um caráter, né? Uma crítica que ele fez no livro dele, acho que não lembro de quando que é o livro dele, acho que dos anos 70, talvez, né? Alguma coisa assim. Mas ele estava falando, eu acho, que de La Défense, que era uma coisa assim, mas que, obviamente, para a questão do Niemeyer também é visível, e você vem trazer isso como um problema de projeto também, a ideia do chão. Então, tem várias escalas que você vai abordando. Então, o trabalho também tem... a gente pode discutir também, se quisermos, os projetos que foram feitos de um ponto de vista profissional, ou seja, como a gente vai enfrentar. Então, eu não tenho uma pergunta especificamente, mas eu entendi, então, essa tua participação, juntando, acho que, vários pontos, fios desencapados desse nosso grupo de pesquisa, do que a gente vem discutindo, né, com o projeto, né, que é a gente estar na escola, está na produção, muitos de nós estamos fazendo tudo isso juntos, não é mesmo? E aqui em São Paulo, talvez por um regime de alguns de nós, a gente consegue praticar profissionalmente e estar na escola, mas né, é uma circunstância de alguns professores, não é mesmo? No Rio, eu acho que tem o Aníbal só, eu tenho a impressão, mas na USP tem um pouquinho mais de professores, ou os que são as escolas privadas podem fazer isso com mais facilidade. Fora isso, é muito difícil. Então, era um pouco fechando esses 4 comentários aí, né? Que é a forma que eu me entendi. Eu acho que a tua experiência traz, né, uma forma de amarrar muito o que a gente vem discutindo. Esse curso que o Sérgio está propondo aqui, no fundo, é mais um do que a gente vem meio que em grupo discutindo dessa possibilidade. E você ficou com um certo exemplo ali, surpreendente para mim. Eu conhecia muitas coisas, mas essa forma como você amarra tudo é a primeira vez que eu vejo você né, falar e apresentar. Né? Então, eu queria te dar os parabéns sobre isso, que ajuda muito, me ajudou muito a pensar aí. E eu vou pedir para a Mayra aí me dar uns toques melhores aí no SketchUp, viu? Eu agradeço as tuas palavras e
essa história do desenho, desde muito cedo eu me dei conta, bom, eu não vou ter um escritório, não vou ter funcionários, mas ao mesmo tempo eu quero produzir certas coisas. Então eu preciso aprender essas certas coisas. Eu me lembro que quando eu fiz pela primeira vez o meu site, foi um aluno meu que fez o site, ainda naquela época de digitar toda e qualquer coisa, que é uma cor azul, tem um código para cor azul, muito mais complicado do que agora. 6 meses depois, o bolsista foi para a Alemanha e eu fiquei sem pai nem mãe. Tá, e agora, quem é que mexe no site? Então eu disse, não, eu tenho que aprender a fazer o site. E assim foi indo com tudo, né? Em relação ao desenho, o primeiro software que eu usei, quem me apresentou foi o Comas. O Comas foi o nosso precursor do uso da Apple para arquitetura em Porto Alegre. Eu acho que fui o segundo junto com ele. Nós não conseguíamos nem imprimir coisas. Aí uma vez o Comas voltou com um adaptador que permitia juntar uma impressora que não era Apple e tal, e a coisa foi indo. E aí ele me mostrou um software que se chamava Minicad. E eu enlouqueci com aquilo, porque tinha espessura de linha, a gente se sentia na prancheta. E eu me lembro que as folhas de papel, que também era importante. E eu comprei um livro do Minicad e passei um verão na praia. Às tardes eu ia fazendo os exercícios para aprender. É muito bom isso aí. Mais adiante, eles venderam para uma empresa grande e o programa começou a ficar muito cheio de coisas e complicado e caro e tal. E eu larguei e descobri, através dos estudantes, que começaram a melhorar a produção deles, eu descobri que existia o SketchUp. Isso foi em 2006. E, na época, tinha uma versão grátis, totalmente funcional. E, a partir dali, eu fui me aprofundando e vendo a facilidade, tanto que hoje, inclusive, documentação para construção eu faço com o SketchUp. Sai tudo dali, tudo sai do modelo. E uma das dificuldades que eu tenho com os alunos é que eles entendam que se eles projetarem em 3D, além deles poderem pensar melhor sobre o projeto, porque eles vão estar vendo o projeto em 3 dimensões, depois que o projeto está resolvido em 3 dimensões, as outras saem automaticamente dele. E eu vejo os alunos, pelo menos nesse nível de graduação que eu ensino, eles fazem o modelo num programa e as plantas no AutoCAD. Eu digo, mas vocês estão desperdiçando tempo e energia, por que estão duplicando o trabalho? Não importa o programa que vocês usem um só, para projetar e depois para extrair os 2D deles. Aí eu mostro e tal, e quem se interessa eu ajudo a aprender o SketchUp, mas para mim o SketchUp me retornou o prazer que eu tinha desenhando à mão. Então, não é exatamente a mesma coisa, mas eu sinto um prazer parecido, porque às vezes a gente se sente no terreno, imagens que tu viste, né? Então, eu tiro do SketchUp, levo para o Photoshop e coloco uma ou outra coisinha a mais. E é isso, não é mais do que isso. Eu cheguei a ser muito bom fazendo renders, mas aí eu me dei conta, não precisa. E agora que todo mundo faz render, talvez o melhor seja não fazer render, porque isso é o que fica mais manual, digamos assim, né? Hoje todo mundo... E aí quando a gente começa com o render, diz, não, mas como é que eu vou obter esse realismo aqui e eu não vou ver o reflexo na torneira? A pessoa entrou na sala, tem que se ver na torneira. Aí começa a ficar uma loucura e não precisa isso. Não precisa disso. Então, eu acho que esse tipo de programa que te dá aquela sensação de estar fazendo ainda o desenho manual, eu acho bem interessante. Recentemente eu comecei a fazer uma outra coisa, que é usar o iPad para fazer desenhos. Então eu lanço a ideia no iPad e depois eu transfiro para o SketchUp e desenvolvo em detalhe. Inclusive algumas vistas em 3D eu estou aprendendo a fazer no iPad, porque aí sim é a volta
a desenhar à mão. Isso, exatamente. Só que muito mais sofisticada, com Claro. camada, com Morfólio, né? Morfólio e o Procreate. Procreate, exato. Muito bem. Você sabe, só um pequeno comentário. Eu tive essa passagem que nossa geração teve. Eu me lembro que eu ganhei, quase 30 anos atrás, um prêmio no IAB, uma premiação do IAB, não me lembro que trabalho foi, acho que é o barco que eu tinha feito lá. E aí eles foram sortear, isso nos anos 90, né? Sortearam era um ArchiCAD na época, e eu ganhei o prêmio. Eu nunca ganho nada no sorteio. Eu me lembro que o presidente do júri na época era o Joaquim Guedes, e ele que entregou, ele falou assim, Chico, olha, esse prêmio que você ganhou aqui é muito melhor do que o que você ganhou com o teu projeto, viu? E eu falei, mas o que eu faço com isso? Aí estava o pessoal ali da empresa e tal. Eu falei, ótimo, puxa, eu não sei, eu conheço o AutoCAD, né? Ele falou assim, não, isso aqui é muito melhor, vamos na empresa lá. Eu falei, o que eu preciso? Tem que ter um Mac. Eu falei, puxa vida, então eu tenho que comprar um Mac na época, né? Para usar. E foi ótimo, eu fui lá, e o ArchiCAD ele era mais completo que o Minicad, né? Porque ele era mais amplo. E foi aí que eu comecei, na verdade, a ver um pouco o que a gente fala hoje, né? Obviamente, do trabalho do grande modelo. Isso há 30 anos atrás eu aprendi por um prêmio qualquer que eu ganhei e tive que comprar um computador para poder usar naquele programa, né? E é um salto, uma grana. é um salto muito grande. Bom, gente, como é que estamos de inscrições? Eu acho que era bom, colegas, nós deixar pelo menos 1 hora livre para a gente concluir. Hoje nós temos previsto assessoramento, né? Não precisamos repassar com todos os estudantes, aqueles que quiserem, né? O Mafuz já me anunciou que tem um compromisso, agora no final da manhã não fica. Então, se ninguém tem mais nada a comentar, eu devolvo a palavra para o professor Comas fazer a conclusão protocolar dessa etapa, e aí fazemos um intervalinho e voltamos para as aulas. Aqueles que não estão fazendo a disciplina, se quiserem permanecer, não tem problema nenhum, ficam convidados. Professor Comas. Bom, queria agradecer ao Mafuz a provocativa palestra que ele nos ofereceu, né, que ensejou realmente algumas observações instigantes e, bom, dou por encerrada a sessão. Não sou e agradeço a todos pela presença.